Vamos começar então. Boa noite a todos. Em nome do Instituto EPAP, muito obrigada pela vossa participação. Não vejo forma melhor de começarmos, neste caso, terminar este dia em que se celebra o Dia Nacional do Terapeuta da Fala, que foi criado para sensibilizar a população, a comunidade, para a importância do tratamento das perturbações a nível da comunicação humana e da deglutição. Em Portugal nós sabemos que a história da terapia da fala tem sido, nos últimos anos, extremamente enriquecida. Começou com ícones de referência como a professora Maria Dulce Henriques Tavares, que temos hoje o prazer de poder contar com a sua presença neste webinar intitulado Compreensão Inferencial e Não Literal nas Crianças em Idade Escolar. É um tema, como nós percebemos, de agrado e de interesse a uma população vasta de terapeutas da fala, fonoaudiólogos e logopedas. Tenho o prazer de dizer à professora Dulce que temos colegas de vários pontos do mundo, com muito interesse em perceber como é que é o nosso trabalho a este nível, o trabalho do terapeuta da fala português, e ele pediu para passar o seu slide, uma vez que fez a amabilidade de colocar de forma sucinta, porque o seu currículo é extremamente vasto, a esse nível. A professora Maria Dulce Henriques Tavares, depois vamos voltar aqui atrás, mas não há problema, não se preocupe, é isso mesmo. É a professora adjunta na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, desde 2000, tendo exercido funções de coordenação do Departamento de Terapia da Fala, funções de gestão e docência entre março de 2010 e fevereiro de 2013, foi coordenadora do curso de mestrado em Terapia da Fala, área de supervisão clínica e gestão de recursos. Nos últimos anos tem assumido a coordenação de estágios do Departamento de Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, exerce funções de terapeuta da fala no Departamento de Terapêutica da Fala, integrado no Serviço de Reabilitação Pediátrica e Desenvolvimento do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, entre 1983 e 1999. E é extremamente conhecida por um dos grandes instrumentos de avaliação da nossa área, o TALC e o TAS. Eu acho que terapeutas da fala que trabalham nessa área automaticamente associam a professora Dulce a estes dois grandes testes que têm sido, sem dúvida, uma mais-valia para a nossa neste caso, a nossa intervenção. Em meu nome, em nome da EPAP, é um prazer, é uma honra tê-la aqui hoje para assinalar este dia tão importante para todos nós, terapeutas da fala, sejam portugueses, sejam colegas no estrangeiro. Muito obrigada e uma boa apresentação. Devo dizer aos participantes que o chat no final irá estar aberto, até lá aproveitem ao máximo para estabelecer aqui o máximo de redes de informação e aproveitarem esta apresentação, e depois no final da apresentação terei todo o gosto em moderar e passar estas perguntas à professora Maria Dulce Tavares. Obrigada, até já. Até já, Tânia. Quero agradecer à EPAP e à Tânia o convite e as palavras tão simpáticas que me dirigiu. E então vamos começar com a apresentação. Eu gostava de começar por dizer porque é que, na realidade, fui eu que sugeri este tema e porque é que este tema me tem interessado nos últimos tempos. Tem-me interessado porque sempre trabalhei em linguagem na criança e já tinha verificado o aspecto de que nos chegavam crianças a partir do primeiro ciclo do ensino básico, portanto, crianças que frequentavam o segundo ciclo, o terceiro ciclo do ensino básico, algumas mesmo crianças que estavam a passar para o secundário e que apresentavam dificuldades na compreensão dos textos e na consequente depois resposta a questões escolares. As avaliações escolares sentiam-se muito dessas dificuldades. Ora bem, com o aumento de terapeutas da fala a funcionar em Portugal nos agrupamentos escolares, tenho ouvido antigos alunos e colegas a referirem exatamente isto, que os professores lhes encaminham crianças que, apesar de não terem dificuldades nos aspectos da fonologia, não são crianças que à partida nós
verifiquemos que têm alterações da linguagem, na verdade, depois têm muitas dificuldades na compreensão, na interpretação de textos e das próprias perguntas e, logicamente, também da interpretação do problema das matemáticas. Ora bem, comecei então a pensar um bocadinho sobre este assunto e verifiquei que ao nível, nós falamos muito do desenvolvimento da linguagem em crianças em idade pré-escolar, em crianças no primeiro ciclo, nos primeiros anos do primeiro ciclo, primeiro, segundo ano, mas esquecemos de analisar e avaliar e intervir em crianças já mais velhas. Para já, comecei também a perceber que, para além do problema do terapeuta da fala, o professor também se debatia com o mesmo problema, ou seja, as dificuldades de compreensão surgidas quando as exigências escolares aumentavam. Na realidade, todos nós sabemos que a linguagem oral é fundamental para a leitura, para a compreensão da leitura, mas não basta a compreensão básica que nós, terapeutas da fala, muitas vezes avaliamos em crianças em idade pré-escolar. Assim, nós vemos que, na realidade, o desenvolvimento semântico e pragmático desenvolve-se muito a partir da entrada na escola, apesar de, aos 6 anos, a criança ter um léxico de cerca de 18.000 palavras, e dessas palavras serem aprendidas não de uma forma incidental, portanto, são aprendidas no contexto, são aprendidas na imitação das outras pessoas, a ouvir as conversas dos adultos. Quando ela chega à escola, há todo um mundo de léxico que a criança vai aprender. E esse léxico e conceitos muito mais complexos começam a aparecer a partir da leitura que foi adquirida. Depois começa toda uma fase de aquisição metalinguística e que se vai estender até à adolescência e, claro, ao nível da semântica e ao nível da pragmática será uma aquisição que é para a vida. Nós temos aqui assim, de uma forma muito resumida, aqui assim fases do desenvolvimento semântico e que são essenciais na aprendizagem escolar. Ao nível da semântica e da pragmática, nós vemos que, claro que entre os 6 e os 8 anos, um leitor típico já começa a começar a ser capaz de ler livros, é uma criança que fala bem, que analisa aquilo que ouve, é uma criança que, quando passa do primeiro ciclo para o segundo ciclo, é capaz de tirar apontamentos de forma autónoma, é capaz de escrever os sumários que a professora dita, consegue planear aquilo que quer dizer e já consegue fazer e compreender inferências. Depois vai continuar a evoluir e é por isso que quando chega entre os 14, 17 anos, 14, 15, 17 anos, todos os programas escolares começam a ter uma dificuldade suplementar. São aquilo que diz respeito à compreensão da linguagem figurativa. Isto acontece em Portugal e acontece em todos os países, portanto, a partir desta altura, as obras que são lidas e que são dadas na escola contêm um conjunto de estruturas gramaticais e semânticas e pragmáticas muito mais complexa. Aí nós vemos a linguagem figurativa no seu melhor e vemos que crianças com muitas dificuldades de linguagem aqui vão ter realmente muitas dificuldades na escola.
Temos aqui, assim, um conjunto de aspectos que se vão desenvolver entre os 13 e os antes da idade adulta, com o acréscimo cada vez mais do uso de uma linguagem metacognitiva, uma linguagem metalinguística, uso de análise e em que a criança reflete sobre a sua linguagem, ao mesmo tempo que começa a usar uma terminologia técnica especializada, que é a que é usada depois na escola, ao darem aspectos mais complexos, quer das ciências naturais, quer da geografia, quer da própria matemática e por aí além. Ora bem, quando nós pensamos nesta questão da leitura, e hoje esta questão é muitíssimo importante, porque vemos um conjunto muito grande de autores referir as dificuldades que as crianças têm na compreensão da leitura, porque cada vez leem menos, ou leem numa linguagem que é estruturada de uma forma menos complexa. Ao currículo escolar fazer essas exigências, as crianças acabam por ter dificuldades. Nós temos aqui que o falar, o escrever, o escutar não é só ouvir, é escutar e entender, descodificar, são fundamentais para o desenvolvimento linguístico. Mas é preciso não esquecermos que ler é, por definição, compreender. Isso é fundamental. Nós todos sabemos que há crianças do espectro do autismo que são hiperléxicos, são capazes de ler, mas na realidade não são capazes de compreender a maior parte ou muitos aspectos daquilo que é lido. Para que a leitura seja eficiente, nós temos que pensar que as crianças, na sua aprendizagem, têm ou são condicionadas por 3 tipos de fatores: os que são derivados do texto. Os tipos de texto são muito diferentes uns dos outros e sabe-se que os textos narrativos são aqueles que são de mais fácil compreensão, principalmente porque eles têm diálogo, e esse diálogo é facilitador, têm uma situação inicial, têm um problema, têm uma solução, têm um início e têm um final, portanto são textos, é uma compreensão que é preparada já desde o início das protonarrativas. Depois, os derivados do contexto, há características psicológicas, há características sociais que vão levar a que cada criança se interesse e esteja motivado. A motivação para a leitura é um aspecto fundamental. E depois, os que são derivados do próprio leitor, porque esse leitor vai ao mesmo tempo que vai ligando experiências pré-existentes e do seu dia-a-dia, ele também vai juntar a essas experiências pré-leitura as experiências que ele vai tendo com a própria leitura. Ora bem, estamos aqui assim a falar de compreensão inferencial e de inferências, mas na realidade a inferência tem um conjunto muito grande de definições. Tem aqui umas mais simples, umas mais complexas, mas a verdade é que a inferência é uma dedução e praticamente não há leitura e compreensão de leitura sem inferência. Ora bem, então a compreensão inferencial está realmente muito ligada
à inferência, à compreensão da leitura, e esta inferência é aquilo que faz passarmos da compreensão dos aspectos superficiais do texto para uma compreensão que não está implícita. Portanto, a Spinelli e Maon foram grandes teóricos destas questões das inferências, do que são inferências, dos diferentes tipos de inferência, e eles realmente referem que compreender textos é um processo inferencial por excelência. Eu coloquei nos textos, nos artigos que enviei, um artigo que é da doutora Fernanda Leopoldina Viana e de colaboradores, que fala sobre a importância da compreensão inferencial para a promoção da leitura. E a preocupação são professores, e eles vão refletir neste trabalho a preocupação que têm com as dificuldades de compreensão que as crianças podem apresentar. E eles referem que realmente a aprendizagem inicial no primeiro ciclo, nos primeiros anos da leitura, é feita com muita base na compreensão explícita, na compreensão literal, e é muito pouco treinada a compreensão inferencial, e que isso traz graves problemas para a aprendizagem pós primeiro ciclo, em que a exigência já requer que a criança seja capaz não só de compreender os aspectos explícitos, mas também aqueles que estão implícitos. A partir daí, criaram um programa que é muito interessante para ser trabalhado nas escolas sobre a compreensão inferencial. Eu sei que há aqui colegas estrangeiros, mas o meu conhecimento vai muito daquilo que se passa em Portugal, e nas metas curriculares do português vem referido desde o segundo ano de escolaridade a importância de trabalhar a compreensão inferencial. E, portanto, deve ser também uma preocupação para os terapeutas da fala. Nós sabemos que a aprendizagem da leitura está muito ligada às competências cognitivas, logicamente. No entanto, quando muitas vezes avaliamos linguagem, para o português europeu não haver muito material que avalie aspectos menos superficiais da linguagem, nós muitas vezes acabamos por negligenciar alguns aspectos. E um deles é exatamente a compreensão inferencial. Esta questão inferencial, como eu disse, dá um tempo a esta parte, começou a estar na ordem do dia, e também foi por isso que me interessei por este tema e achei que seria interessante trazê-lo aqui hoje. Ora bem, muitas vezes os textos têm até um vocabulário elaborado, têm uma organização frásica que é complexa, mas as crianças até são capazes de compreender alguns aspectos do ponto de vista literal, mas têm depois algumas dificuldades, não todas, claro,
mas há algumas dificuldades de fazer inferências. E a inferência é um aspecto que deve ser trabalhado, é intrínseco à pragmática, é intrínseco aos aspectos da compreensão e, portanto, eles devem ser trabalhados em todas as crianças que têm perturbações do desenvolvimento da linguagem, problemas de aprendizagem, etc, etc. Nós vemos que uma fraca capacidade de compreensão de leitura, já falámos disto, pode levar à desmotivação. Esta leitura não tem que ser só a leitura que é desenvolvida na escola, é também, deve ser também a leitura das horas vagas e a motivação para a leitura das horas vagas. Ora, os estudos de quem enviou aquilo mostraram que alunos com dificuldades de compreensão de leitura aos 8 anos obtiveram valores mais baixos nas avaliações finais em inglês, matemática e ciências. Isto não é uma questão da língua materna, é uma questão da língua materna que depois se vai estender às outras disciplinas do currículo escolar. Penso que a maior parte de vocês já conhece o PIRSE. O PIRSE é um relatório que é um estudo que depois publica um relatório. Já tem 4 edições, mas Portugal já tem 5 edições. Portugal colaborou nas 3 últimas, de 2000, é feito de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos. Portugal colaborou em 2011, 2016 e a última foi em 2021, creio eu, mas ainda não há relatórios deste estudo. É um estudo internacional com muitos países, porque devido à pandemia, portanto, tanto a recolha como a divulgação e elaboração do relatório está atrasado, mas prevê-se que vai sair brevemente. Portanto, este estudo avalia a leitura, a experiência literária, a aquisição e a utilização da informação em alunos do 4º ano. E o que ele pretende analisar é como é que estes alunos do 4º ano, de imensos países, já vou mostrar, localizam e retiram informação explícita, como é que fazem inferências diretas, como é que interpretam e relacionam ideias e informação e como analisam e avaliam o conteúdo e os elementos textuais. Tristemente, face a 2011, em 2011 Portugal estava no 19º lugar e em 2016 passou para o 30º lugar. Em comparação, nós estamos aqui um bocadinho abaixo do meio da tabela. Portanto, vemos que as dificuldades que são apresentadas por estes alunos do 4º ano relativamente a estes aspectos é realmente significativa e merece uma reflexão, quer do professor do ensino, mas também para nós como terapeutas que lidam com crianças já de si, muitas delas com dificuldades de compreensão. Ora bem, a compreensão da leitura divide-se, ou podemos considerá-la em 3 níveis. O mais básico é o nível literal, o leitor foca-se no texto, nós já sabemos, até ouvimos sempre dizer, vê lá, então vai ao texto procurar onde é que está essa informação, não é? Portanto, é o nível literal. Depois, o nível inferencial, que é aquele onde nós vamos buscar informação que não está explícita, mas que tem sinais, tem pistas para sermos capazes de atingir, e depois o nível interpretativo, onde a criança vai fazer a ligação entre aquilo que leu,
quer do ponto de vista superficial, quer do ponto de vista mais não literal, portanto inferencial, e vai ligar tudo isso aos conhecimentos que tem, às suas experiências, ao conhecimento do mundo e vai gerando aí novos conhecimentos. Este nível interpretativo, logicamente, é muito um nível já metacognitivo, sendo que a criança muitas vezes vai analisando como é que ela vai sendo capaz e onde é que ela foi buscar a informação que lhe permite compreender aquilo que está a ler. Portanto, ao entrar na escola, a aprendizagem da leitura baseia-se muito, primeiro, só na descodificação de símbolos e depois, então, na compreensão daquilo que se lê. Muitas crianças ficam-se pela primeira parte, pelas capacidades de reconhecimento e descodificação de símbolos, crianças com dificuldades de linguagem, e muitas não chegam aqui à compreensão da parte inferencial. Também conhecemos este quadro e aqui também é muito visível que a compreensão da leitura necessita dos aspectos linguísticos, portanto, todos os aspectos pragmáticos e depois o conhecimento fonológico, sintático e semântico, e esta capacidade linguística tem que se ligar à parte do reconhecimento gráfico e os aspectos fonológicos e os aspectos alfabéticos do próprio daquilo que é ensinado. Portanto, nós hoje estamos aqui muito a falar aqui das questões inferenciais e do conhecimento do mundo. Eu coloquei aqui uma pequena aqui, banda desenhada da Mafalda. Toda a gente conhece a Mafalda e a Mafalda não é exatamente uma banda desenhada infantil, não é? Mas é uma banda desenhada que se propõe atingir um público-alvo, não provavelmente até aos 10 anos, mas um público-alvo mais ou menos do nível adolescente, já será capaz de compreender não só a inferência, mas muito do humor também que a Mafalda transmite. E essa questão inferencial e do humor também é muito interessante e tem de ser também trabalhada nas crianças com alterações de linguagem. Uma criança com dificuldades linguísticas não é capaz de conseguir compreender, mesmo já na adolescência, como é que nós chegamos aqui a esta conclusão que é o mundo que está doente e não outra coisa qualquer. Ora bem, relativamente à questão das inferências, tal e qual como há um conjunto enorme de definições, também há um conjunto enorme de classificações de inferências. Eu não queria entrar exatamente por esse caminho, mas gostava só de esclarecer aqui dois aspectos da classificação de inferências que são muito importantes para nós, terapeutas da fala, para desenharmos a avaliação destes aspectos, já que nós não temos para o português europeu nenhum teste adaptado e normalizado para avaliarmos este tipo de competências.
Relativamente à forma, estes autores, Graça Singer e Travassos, já há muitos anos, definiram uma fórmula que ainda está em uso e que eu acho que é muito interessante quando nós pretendemos avaliar crianças. As inferências online são sempre geradas durante a compreensão da leitura. Eu leio um texto e vou, quando chego ao fim, vou compreender aquilo que eu li. As inferências offline não são desenvolvidas assim. As inferências online são elaboradas a partir da leitura, mas da leitura de partes, bocadinho a bocadinho. Essas são as inferências offline. E elas vão permitindo recuperar a informação. Essas inferências todas as inferências precisam do conhecimento do mundo e todas elas precisam de memória de trabalho, memória de curto prazo. As inferências offline precisam muito também da memória de trabalho, tal e qual como as inferências online. E eu vou tentando, bocadinho a bocadinho, frase a frase, parágrafo a parágrafo, ir descodificando este tipo de informações. Quase todos os trabalhos de avaliação de inferências têm estes dois tipos de estrutura. Avaliação online, a partir, primeiro lê o texto e depois faz perguntas, e inferências online, em que na realidade há uma narrativa, mas a inferência é sendo feita bocadinho a bocadinho. Depois, o Spinelli e Maon também, quanto à origem, também classificaram as inferências de duas formas diferentes, as intratextuais e as extratextuais. As intratextuais referem-se ao texto em si, a tudo aquilo que vem no texto. Muitas destas inferências são feitas através da compreensão sintática. A mãe deu-lhe o pão, deu-lhe a quem? Deu à Maria, deu ao João, deu a quem? Portanto, são feitas a partir dos elementos do texto, quer a partir de aspectos sintáticos ou morfossintáticos e a partir da compreensão semântica. Os aspectos e as inferências extratextuais não se referem a estes aspectos. Elas surgem a partir do conhecimento do mundo do leitor, as suas experiências, a sua cultura, aquilo que a criança foi aprendendo ao longo da sua vida. Nós temos aqui, assim, também duas definições mais bem explicadas daquilo que eu estive a dizer, das inferências online e das experiências offline. Mas eu queria que olhassem para estas questões das inferências intratextuais e extratextuais. O cão passeava na floresta quando encontrou um lobo magro. Aos poucos, os dois fizeram amizade. Puxa, cachorro, como estás gordo e bem tratado. É que eu tenho um dono. O meu dono dá-me 3 boas refeições por dia. O que nós vemos aqui é que a inferência textual tem aqui assim a ver com aquilo que o texto diz, não é? E nada mais do que isso. Enquanto que a inferência extratextual relaciona que
o cão, para comer, depende do dono. Ele está gordo porque o dono cuida dele, enquanto que o lobo, por si, é um animal selvagem, vive na floresta, portanto não cuida dele, e isso é aquilo que a criança sabe das histórias que tem ouvido, do conhecimento que tem acerca do que são os animais domésticos, os animais selvagens e toda a temática da história. Portanto, aquilo que se pretende desenvolver não é exatamente a inferência intertextual, mas sim a inferência extratextual. Este texto foi retirado de um trabalho de uma colega brasileira, de uma tese de mestrado que foi feita e onde ela dá este exemplo para explicar as inferências intratextuais e extratextuais. Então, aqui, de uma forma mais clara, as definições de inferências intratextuais e extratextuais. Portanto, o primeiro passo para a leitura é a compreensão textual. Esta compreensão textual, então, é literal ou factual, é o facto que está escrito no texto e nada mais do que isso. Portanto, depois, então, a compreensão inferencial e, por último, a interpretação. Na interpretação, então, a criança vai recolhendo os conhecimentos que tem e vai-os juntando à história que leu. E com isto ela vai traçar uma interpretação. Ora bem, os aspectos da compreensão em idade escolar não passam só pela compreensão inferencial. Eles passam também pela compreensão das figuras, daquilo que nós chamamos, não é, muitas vezes, as figuras de estilo, que sempre nos deram muita dor de cabeça, porque na realidade as figuras de estilo não são fáceis. Estas análises das figuras, da compreensão da linguagem figurativa, pede uma capacidade de abstração e pede uma análise metalexical. E isso tem a ver com capacidades de desenvolvimento da criança, tem a ver com a idade, com aquilo que ela foi aprendendo ao longo do tempo e, claro, o seu próprio nível de desenvolvimento. Também é verdade que a exposição da criança à leitura e a uma linguagem que vá contendo este tipo de informações vai levar a que a criança vai desenvolver este tipo de conhecimentos. Se realmente nunca houve, não usa, nunca ouviu ninguém usar este tipo de linguagem, então, claro que terá mais dificuldades. Ora bem, muitas crianças aos 6 anos podem compreender algum tipo de linguagem figurativa. Por exemplo, o pássaro era um arco-íris. Se eu perguntar por que é que tu achas que o pássaro era um arco-íris? Porque o pássaro tem muitas cores, tal e qual como o arco-íris, e tem aqui assim cores do arco-íris, não é? Portanto, claro que esta é um tipo de linguagem figurativa que é facilmente acessível a crianças mais pequenas, mas a linguagem figurativa não se resume a este tipo mais transparente. Ora, quando há bocadinho vos falei da professora Fernanda Leopoldina Viana e do trabalho que ela tem desenvolvido com a formação de professores relativamente à compreensão inferencial, ela juntou no seu livro, no seu artigo,
um trabalho que se chama a família Compreensão. E esse trabalho que está disponível, eu coloquei aí na bibliografia, tem um conjunto de tarefas de compreensão de leitura. Isto é só para vos mostrar que está aqui uma interpretação que é literal, foi ao texto, ouviu, está cá escrito, mas depois tem aqui uma parte que é, aqui mais em baixo, o 5, que é a interpretação da linguagem figurativa. E pergunta, o que quer dizer a expressão o sol sorriu e as nuvens fugiram todas? Explica esta expressão por palavras tuas. Nós vemos que as crianças têm imensa dificuldade em conseguir explicar esta frase. Portanto, não basta fazer uma interpretação literal, porque aí a criança vai dizer que o sol sorriu e as nuvens fugiram. Vai dizer exatamente e vai fazer uma interpretação completamente literal daquilo que ela está a ouvir, não é? É um facto, ela está a repetir aquilo que viu na frase. Este tipo de compreensão é o tipo de compreensão que as crianças que têm perturbações do desenvolvimento da linguagem evidenciam com muita frequência. Quando eu digo perturbações do desenvolvimento da linguagem, estou-me a referir a crianças com patologia que já veio desde as idades mais precoces do desenvolvimento da linguagem. São crianças que provavelmente não ultrapassaram estas dificuldades até à entrada na escola e que vão manter algumas dificuldades durante fases mais avançadas da aquisição escolar. No entanto, sem ser estas crianças, há também outro tipo de crianças que não evidenciaram alterações de linguagem e que depois têm muita dificuldade na interpretação deste tipo de linguagem. Mais para a frente, todos nós conhecemos em Portugal os Lusíadas, é obrigatório no currículo escolar e todos nós nos debatemos com estas interpretações, com a interpretação destas figuras de estilo. Continuam a fazer parte do currículo escolar, continuam a levantar imensas dificuldades e continuam a levantar dificuldades porque são difíceis mesmo, não é? Mas também porque muitos de nós têm muita dificuldade já em alturas mais recuadas de compreender aspectos mais simples desta linguagem figurativa. E cada vez, por aquilo e pela experiência dos colegas que estão a trabalhar na escola, cada vez aparecem mais crianças sem alterações de linguagem identificadas que têm muitas dificuldades. O Memorial do Convento é outro livro obrigatório do currículo escolar. Não nos enganemos, isto que está aqui é de uma dificuldade imensa e aquilo que está aqui é que muita desta informação tem que fazer apelo ao conhecimento do mundo. Reparem, cascosa como um tronco de oliveira. Se eu não sei como é que é um tronco de oliveira, como é que eu vou interpretar este texto? Claro que terei muitas dificuldades. Depois, para além das metáforas e desta linguagem figurativa, há mais 3 aspectos que eu gostava de referir.
expressões idiomáticas, provérbios e humor. As expressões idiomáticas são muito engraçadas, todos nós achamos imensa graça às expressões idiomáticas, mas elas e a sua interpretação são um fenómeno do dia a dia, da linguagem corriqueira que nós utilizamos em todas as situações, quase, sem darmos por isso e sem termos consciência. Esta interpretação das expressões idiomáticas é outro aspecto em que as crianças deverão ser avaliadas, as crianças em idade escolar deverão ser avaliadas e deverá haver, se necessário, trabalho de compreensão relativamente a estes aspectos. Num estudo realizado com crianças entre os 7 e os 12 anos, concluiu-se que a compreensão de expressões idiomáticas vai iniciar-se por volta dos 7 anos e vai até ao início da adolescência. As expressões idiomáticas são figurativas, elas são diferentes dos provérbios, são constituídas por menos palavras, não têm um caráter de grandes teorias doutrinárias, como eu disse, referem-se a aspectos vulgares do dia a dia, fazem parte, como diz aqui, da linguagem coloquial. Mas reparem, em Portugal todos nós conhecemos a Alice Vieira. A Alice Vieira tem um livro que se chama Expressões com História e que é sobre as expressões idiomáticas. Ele foi feito para os alunos do primeiro ciclo de escolaridade. Reparem aqui, com 4 costados, um calcanhar daquilo e um par de ouvidos de mercador, o português é uma língua misteriosa. Gosta de fazer tudo à grande e à francesa, mas para inglês ver. Todos nós conhecemos todas as expressões idiomáticas que aqui estão, mas nem sempre as conseguimos descodificar e compreender. O mesmo se passa com as crianças. Este trabalho, este treino que deve ser levado a cabo com crianças no primeiro ciclo é fundamental. As expressões idiomáticas, tal como muita linguagem figurativa, pode ser transparente e opaca, e claro que as transparentes são muito mais fáceis de descodificar, têm uma relação muito aberta entre aquilo que está dito e a sua interpretação, e posso-vos dizer que por exemplo, ir aos arames é extremamente difícil e que muito poucas crianças do primeiro ciclo conseguem explicar. Tem aqui um conjunto imenso de expressões idiomáticas, porque, como eu disse, nós às vezes somos capazes de fazer conversas quase inteiras com expressões idiomáticas e, inclusivamente, têm aqui um conjunto de imagens que eu tirei da internet e que reflete as expressões idiomáticas, algumas das expressões idiomáticas mais conhecidas. Ter a corda na garganta, engolir um sapo, as barbas de molho, pentear macacos, andar na linha, pisar ovos. Todos nós já ouvimos estas expressões idiomáticas e, claro, que as crianças também as ouvem nos seus contextos próximos, ou em casa ou na escola. E elas fazem parte dos currículos escolares, assim como os provérbios. Os provérbios já não fazem parte exatamente da linguagem coloquial, são, no geral, uma frase curta e que contém uma sabedoria ancestral, uma moral sempre, e que é transmitida de geração em geração. Num estudo, há imensa bibliografia sobre inferências, sobre expressões idiomáticas e sobre provérbios e a sua compreensão,
quer em crianças com desenvolvimento típico, quer em crianças com perturbações do desenvolvimento da linguagem, portanto, crianças com a chamada perturbação específica da linguagem, ou com crianças, por exemplo, com déficits cognitivos, com síndrome de Down, há artigos, e também crianças do espectro do autismo, em que se mostra como estas crianças têm muitas dificuldades a este nível e muitos estudos que mostram a comparação entre crianças com desenvolvimento típico e crianças com este tipo de dificuldades. Neste estudo do Berman e Rafiz, eles foram testar crianças com desenvolvimento típico e a compreensão de provérbios nestas idades e eles concluíram que a compreensão variava por volta dos 70% em crianças entre os 9 e os 10 anos e chegava aos 90% em crianças de 14, 15 anos. No entanto, toda esta compreensão vai depender, e estes resultados vão depender da forma como se avalia e estes aspectos. Relativamente ao humor, não há assim já tantos artigos como para os outros aspectos, já mais menos artigos, mas eu considero o trabalho com o humor extremamente importante e digo mesmo que tenho alguma experiência relativamente a isto com crianças do espectro do autismo. Ora bem, as crianças, todos nós sabemos, vão começar a achar imensa graça a trocadilhos de palavras. Primeiro riem-se, mas não percebem. Riem-se porque sabem que há ali qualquer coisa que é para rir, mas a verdadeira compreensão do humor vai começar por volta dos 7, 11 anos. Primeiro o humor é só porcarias, lemos cocós, xixis, esse tipo de coisas, mas depois começa a noção do que é o absurdo, as trocas, os duplos sentidos, etc, etc. Ora, para compreender este humor, então, é necessário capacidades cognitivas e capacidades de compreensão inferencial bem desenvolvida. Por outro lado, temos que perceber que a compreensão do humor é uma forma de interação com os outros. E, portanto, esta compreensão do humor é um trabalho que é muito interessante e muito estimulante, inclusivamente para as próprias crianças. Como eu já disse, é mais fácil detectar crianças que têm muitos problemas de leitura do que às vezes detectar crianças que, não tendo até sinais evidentes de alterações de linguagem, só vão aparecer com dificuldades de compreensão quando o nível escolar e a exigência escolar vai aumentando. É importante, por isso, fazer uma avaliação bem detalhada destas questões. Como eu já disse, não há testes específicos para o português europeu destas áreas, portanto, vamos ter que lançar mão da criatividade e de algum material que já está desenhado, não por terapeutas da fala, mas por outro conjunto de profissionais. Já falei sobre isto. A minha experiência diz-me que os resultados deste trabalho deverão ser desenvolvidos em intervenções baseadas na narrativa. A intervenção baseada na narrativa é uma abordagem muito flexível, que pretende desenvolver um conjunto de aspectos que vai desde a semântica,
às regras morfossintáticas, mas que deverá trabalhar tanto a compreensão como a produção da narrativa. Isto que eu tenho aqui assim é só uma chamada de atenção para como avaliar compreensão literal e inferencial de uma forma simples. Portanto, quando eu estou a avaliar compreensão literal, eu tenho que fazer perguntas exatamente sobre aquilo que está aqui, mas quando estou a fazer uma avaliação da compreensão inferencial, eu tenho de fazer, então, um conjunto de questões que estão pressupostas no texto, mas que não estão lá. Portanto, é fácil, temos que ver o texto primeiro, logicamente, e temos que aprender a colocar um conjunto de questões que não são explícitas. Este exemplo foi um exemplo que eu tirei de um trabalho desenvolvido pela Bishop, também já tem alguns anos, mas é uma forma só clara de fazer compreender como avaliar. Este trabalho a partir das narrativas faz com que eu consiga, a partir de todos estes aspectos que eu posso trabalhar, fazer uma análise metalinguística e metacognitiva. Essa análise pode ser operacionalizada a partir deste trabalho, a partir das narrativas. Ora bem, porque é que eu considero que este trabalho da narrativa, para além destes aspectos, é fundamental? Para já porque dá um contexto. Um contexto promove a compreensão. E eu posso, a partir de um texto, a partir de uma narrativa, fazer com que a criança vá portanto, para além destes aspectos macro, depois isolar aspectos mais específicos e chegar, inclusivamente, aos aspectos da consciência fonológica. E eu sei que se atribuir um contexto e um significado maior às histórias, eu tenho uma maior facilidade em que a criança memorize e analise os aspectos que eu pretendo. E isso é importante. O trabalho com as inferências não se faz só a partir das narrativas, a partir dos textos, ele pode e deve ser iniciado a partir de imagens. Esta imagem que está aqui é uma imagem muito conhecida do material de trabalho com inferências, tem Kit Said, com certeza que a maior parte conhece, e não nos podemos esquecer como tudo isto é importante. A partir daqui, eu consigo trabalhar o raciocínio inferencial, a resolução de situações problemáticas, determinar a causalidade e depois chegar a uma generalização. Esta generalização, por outro lado, vai fazer com que a criança, para além da compreensão, vá desenvolver aspectos da narrativa. E tudo aquilo que nós fazemos funcionalmente é uma narrativa, é um discurso. E é isso que eu quero promover, uma compreensão e um discurso típico e adequado à idade de cada um. Eu gostava de chamar a atenção que há muitas formas de cotar as respostas às inferências. É muito difícil às vezes, cotar as inferências como correto ou incorreto, certo ou errado. No geral, elas são cotadas quando eu faço uma avaliação ou como inadequadas, como literais ou factuais se lá estão escritas,
como incompletas, quando a explicação vai de encontro àquilo que se espera, mas falta informação, quando ela não é contingente, ou seja, quando a informação não vai acrescentar nada àquilo que eu quero saber sobre a inferência, sobre a pergunta que eu fiz, e depois, então, o expectável ou aquilo que é correto. A avaliação, quer das expressões idiomáticas e dos provérbios, deve ser feito contextualizada. Portanto, eu tenho aqui assim uma pequena história e depois faço uma pergunta. O mesmo para a avaliação dos provérbios. Por outro lado, tanto os provérbios como as expressões idiomáticas podem ser avaliadas, quer pedindo a explicação assim sem mais nada, ou então colocando em escolha múltipla uma data de respostas que a criança vai aceitar ou não. Aqui estão 4, mas ainda poderiam colocar mais outra, por exemplo, nenhuma das anteriores. Ora, claro que é muito mais fácil para a criança, ela acerta com muito mais facilidade do que dar este tipo de explicação. E por último, gostava de também chamar a atenção destas questões do trabalho com o humor. Aqui estão as aventuras do Capitão Cuecas, aqui assim, isto é um livro, mas também há desenhos animados do Capitão Cuecas. Todas as crianças em idade escolar, primeiro e segundo ciclo, conhecem estas aventuras do Capitão Cuecas, e elas promovem o humor, promove a literacia, promove o gosto pela leitura, promove a análise e a facilidade das crianças em compreender situações mais complexas. É uma forma, às vezes, engraçada de resolver problemas que afetam as crianças emocionalmente e a criar novas histórias e novas soluções e a compreender estes problemas que de uma forma humorística são aqui assim colocadas. Isto era aquilo que eu vos quis transmitir. Espero que tenha feito jus à minha preocupação de como avaliar e como intervir com estes aspectos, como trabalhar compreensão e, por que não, trabalhar também a narrativa oral e escrita. Muito obrigado. Vamos então passar à Tânia. Gostei muito da sua apresentação. Eu estava aqui a tirar algumas notas em relação a alguns aspectos. Eu vou abrir aqui as perguntas para as pessoas terem aqui à vontade para colocar as suas dúvidas. É sem dúvida uma área aliciante. A linguagem é assim um mundo completamente à parte, não é? Tem muita coisa para pormenorizar estas questões da linguagem inferencial, da linguagem textual, e eu estava, enquanto as pessoas também se vão aqui organizando um bocadinho em relação às perguntas, eu vou-lhe colocar aqui algumas questões. Sobretudo também reflexo um bocadinho daquilo que nós passámos os últimos anos, ou seja, estes 2 últimos anos. Acho que é extremamente importante perceber de que forma é que estes hábitos de leitura têm estado a modificar tanto as nossas crianças e os nossos jovens, e como é que isso se traduz em termos de acompanhamento na terapia da fala, ou seja, se tem sido crescente, o que é que seria necessário mudar, quando é que deveriam começar estes hábitos de leitura, o que é que acha onde é que seria importante começar com reformas estruturais profundas, basicamente? Isso é muito complicado, Tânia, é muito complicado porque isto é um fenómeno mundial, é um fenómeno da evolução, não é? Mas a promoção da literacia é um aspecto que é fundamental.
fundamental, nós vemos, não é só em alunos do primeiro ciclo, que assim é dirigido para, para estas dificuldades de linguagem nestas crianças, mas nós vemos que mesmo os adultos leem muito pouco. Portanto, a nossa cultura atual é uma cultura visual, não é? É tudo a correr, tudo tem que ser rápido. Portanto, a promoção da literacia do livro é importante. E eu, quando estou a dizer livro, até pode ser não um livro, mas até a imagem. Mas essa imagem tem que ter uma sequência, tem que depois ser trabalhada e tem que se extrair a compreensão daquilo que se está a ver. Os desenhos animados, por exemplo, são uma fonte de conhecimento para as crianças aprendem com os desenhos animados. Não vale a pena nós estarmos a dizer que não, é importante. Agora, eles necessitam depois de um trabalho bem desenvolvido relativamente a isto. Já há muitos programas desenhados como ateliês de narrativa, dentro de algumas escolas. Em Portugal não conheço, mas sei que noutros países existem, tal e qual como há ateliês de desenvolvimento de consciência fonológica, há ateliês de desenvolvimento da narrativa, já com programas muito estruturados, muito organizados, em que se trabalham os aspectos da compreensão e da produção oral e escrita. Não com crianças claro que com crianças com patologia da linguagem, mas com crianças que são identificadas pelo professor como tendo algumas dificuldades nessas áreas e que depois se vão organizando nesses grupos. Eu acho esse um trabalho muitíssimo interessante. Eu estava aqui a pensar, estava a ouvi-la, e este nosso trabalho de prevenção, muitas vezes, é direcionado à criança em si, não é? E até que ponto estou a pensar na preparação pré-parto, não teria lógica, não é? As mamãs, neste estado de graça, já começarem. Nós sabemos que há muitos hábitos de leitura, não é? É a família. É muito mais fácil a criança entrar nesse esquema se tem um pai, uma mãe que cultiva esse gosto pela leitura. E a verdade é que hoje em dia eu sinto muito e trabalho muito na área dos mais pequeninos, as pessoas preocupam-se muito em tetinas, preocupam-se muito em colher, o que já é ótimo, não digo o contrário, mas depois a parte da linguagem, da comunicação, destes aspectos todos ainda é um bocadinho desvalorizado. Começam a surgir depois os livros de levar para o bem, não é? Pensando assim em termos genéricos, temos os livros sensoriais, mas o hábito de leitura diário, se calhar deveria ser tal e qual como é comer todos os dias, não é? Pensando de alguma forma que faria sentido aumentarmos os nossos hábitos, da mesma maneira que o telemóvel está tão presente na nossa vida, não os livros estarem cada vez mais presentes desde estes o bebê na barriga da mãe, basicamente. Exato. Não, isso é interessante. O que é curioso e que eu tenho apercebido é que os pais, em idades precoces, antes das crianças aprenderem a ler, vão, leem à noite a historinha à criança, não é? Vão explicando e isso é super importante. Mas que, a partir do momento em que a criança começa a ler e a ter idade para ler e para autonomamente, de forma autónoma, não é? Os pais deixam de trabalhar estes aspectos, não dizem, então, mas diz lá, faz lá um resumo daquilo que leste, o que é que tu compreendeste acerca destes aspectos? Portanto, pronto, eu já li, acabou o meu trabalho, já chega, não é? Eu tenho-me apercebido um bocadinho desses aspectos. O trabalho aí não parou, ele tem que ser continuado com aspectos diferentes. E eu acho que muitos pais nem sequer pensaram nestas questões, o que não admira,
se nós estamos a falar de, há pouco tempo, os próprios professores indicarem que há dificuldades de eles próprios trabalharem essas áreas, não é? Claro. Passa muito pela base, não é? Temos aqui um comentário de uma colega nossa que está a dizer que na clínica dela, isso efetivamente onde ela trabalha já acontece, ou seja, no trabalho, no curso pré e pós-parto já é a inclusão da leitura, da música e de outras áreas, o que já é uma mais-valia. Temos que extravasar isto o máximo possível. Exatamente, É? isso é uma experiência que deveria ser mais publicitada. Se tem essa experiência, acho que deveriam propagar. É mesmo não isso. é? As coisas boas às vezes fazem-se e não Essas têm a divulgação evidências. e expansão que bem, a Claro. gente pensa que, olha, estou aqui a falar de uma coisa em particular, é um bocadinho por aí. Professora Dulce, temos aqui algumas questões, uma das quais é, a Cátia pergunta que avaliações aconselha para crianças superiores a 10 anos? Hoje temos um gravíssimo problema. Não existem, praticamente. Existe um teste de avaliação da semântica para crianças até aos 14 anos, mas é semântica, não tem nada de pragmática, não tem nada a ver com compreensão inferencial e, na realidade, não sei que lhe diga, porque eu, quando tenho que avaliar uma criança com a idade a partir dos 10 anos, eu tenho que ir à procura de material, quer aos livros do currículo escolar da idade da criança, ou então fazer eu um conjunto de materiais por forma a fazer uma avaliação qualitativa, porque não há avaliações normativas para estes aspectos. Eu sei que há colegas que, inclusive, que usam material que não é de avaliação, que é de intervenção, mas que usam para avaliar. Um deles é o tal 5 porque realmente não existe material normativo para estas idades. E é preciso tomarmos muita atenção com o material que utilizamos, porque deveremos ir buscar material que faça parte dos currículos escolares, porque esse está pelo menos desenhado para aquela faixa etária. Claro, Agora, utilizarmos um material ou um texto do segundo ano para uma criança com 10, 12 anos não tem justificação. Já agora pergunto-lhe, este não investimento, não é, na nossa área, não é, que nós temos efetivamente muita dificuldade, e se pensarmos outras áreas profissionais, nomeadamente a psicologia, a linguística, que acabam por fazer um investimento maior, exatamente prende-se com o que, na sua opinião? Porque é que não há este investimento? É falta de incentivos, é falta de alguma forma de... Bem, é falta de incentivos, isso é verdade. O trabalho de investigação e investigação para normalizar um teste é, na realidade, um processo caro, não é? Porque para ser normalizado precisa de passar a uma população pronto, significativa, não é? Para normalizar. Portanto, isso é falta de verbas, sim. Mas também temos que pensar que para fazer isso é preciso haver também equipes multidisciplinares que se dediquem a esses aspectos. Nos últimos tempos tem havido muito trabalho de investigação e esse trabalho de investigação tem aparecido a partir de dissertações de mestrado e teses de doutoramento. E isso é de louvar, porque foi um incremento enorme nessas áreas. E depois, porque a investigação requer um conjunto de conhecimentos também grandes, por exemplo, ao nível da estatística, não é? Que colegas que estão no nível de licenciatura têm que recorrer a outras pessoas para poder fazer a análise estatística, porque nós na licenciatura sabemos utilizar métodos estatísticos, mas relativos, não é?
alguns exemplos, referência de programas para a promoção da narrativa, ainda que, não, neste caso, não sendo portugueses, têm conhecimento? Sim. Há um programa muito conhecido, ele é muito estruturado, para ser trabalhado nas escolas, chama-se Skill, é da Gillam, e ele está completamente disponível na internet. Está bem? Quer dizer, os aspectos básicos, não é? Pronto. Mas tem como estruturam as sessões, são estruturadas em diferentes tempos, penso que em três grandes grupos, conjuntos de 19, 16 e 9 sessões, desenvolvidas em grupo, na escola, a partir de conjuntos de alunos identificados pela professora. É SKI, penso que 2 L's, e é da Gillam, G de gato, e 2 L's, AM. Isso na sua prática, que para além destes hábitos de leitura estarem realmente mais reduzidos, se nota que as crianças do pré-escolar têm cada vez mais dificuldade em saber brincar, em saber fazer puzzles, em aceder ao imaginativo, em fazer jogo simbólico, e como isso depois acaba por influenciar também toda esta questão que tivemos a conversar. Evidentemente, isso é uma realidade. As crianças têm cada vez mais dificuldade em, eu não sei se em serem criativas, porque acabam por ter criatividade noutros aspectos. Também é verdade que isso também depende do programa que cada jardim de infância organiza, não é, e dinamiza. Há jardins de infância que apelam mais aos aspectos da arte. Penso que na realidade isso não será o mais comum, não é? O mais habitual. Mas eu realmente vejo que é social, os pais trabalham, os pais não estão em casa, as crianças não andam na rua, as crianças não sabem brincar na rua. As crianças preferencialmente estão em casa e eu acho que é uma questão social, não é? Nós comparamos com as nossas próprias experiências, e as nossas próprias experiências era ter bases de amigos mais alargados, brincar interações maiores, brincar com bonecas ou faz de conta, com os carrinhos das garagens. Na realidade, as coisas mudam e nós só temos que conseguir trabalhar os aspectos e dinamizar aspectos que levem ao desenvolvimento da literacia e ao desenvolvimento de experiências que promovam uma criatividade. Temos e no meio disto tudo trabalhar a compreensão, porque senão é básica, a compreensão é básica, as crianças não sabem refletir. Essa é que é uma grande realidade. Mas também é difícil refletir sozinha, não é? Tem que ser ajudadas a refletir e a ser capaz de resolver problemas. Temos entre meninos, não é, dos diferentes jardins de infância de uma mesma cidade, nem é preciso ir muito longe, não é? O que isso expõe vantagem e desvantagem um em relação ao outro. Exatamente. Não estamos a falar de públicos e privados, porque há jardins de infância públicos que são excepcionais, hein? Claro. Isso vai depender muito das formações dos profissionais, isto é como em todo lado, não é? É um bocadinho assim, não é? É. Temos aqui mais 2 questões. A colega Itelvina Lima quer lhe dar os parabéns. Já não vejo a Itelvina há tanto tempo. Foi minha estagiária, inclusivamente.
Ela diz que Está realmente é por Braga, não? Continua em Braga? Deixa-me ver se ela entretanto responde, mas eu vou ler-lhe aqui a questão dela. Sim. Ela dá-lhe os parabéns pela apresentação e pela escolha do tema, que considera atualmente de extrema importância e que esta problemática é cada vez mais sinalizada e que muitas vezes é difícil de conseguir perceber como responder com funcionalidade na nossa prática. Se tem alguma sugestão nesse sentido? Ela está a Porto de Leiria. Porto de Leiria, está bem. Também está bem. Ora bem, relativamente à nossa prática, como lhe digo, aquilo que eu realmente mesmo sugiro é que nós comecemos a alargar um bocadinho aquele aspecto de a criança fala mal, precisa mesmo de intervenção. E é verdade que sim, mas temos que ter muito cuidado e avaliar aspectos mais sutis e mais ligados à idade da criança. Isso é muito, muito fundamental. E é para isso que quem trabalha em linguagem há uma coisa que tem que saber, tem que dominar muito bem os currículos escolares, não é? Porque a sua intervenção tem que estar adaptada ao currículo escolar e à idade e interesses da criança. Não é? Agora, por isso é que eu gosto de trabalhar com a narrativa. Trabalhar com a narrativa dá muito trabalho, mas trabalhar a partir de histórias, em que, a partir de histórias, fazemos aquele trabalho todo que eu escrevi ali, de dedução, não é? De criação, tudo bem, mas a partir daí conseguirmos, a partir da narrativa, isolar frases, não só para vermos os aspectos da compreensão, da produção, mas para analisarmos aspectos morfológicos, aspectos sintáticos, aspectos da consciência fonológica, dividirmos frases em palavras, palavras em sílabas e por aí fora. Portanto, não é um trabalho que deverá vir do máximo contexto, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que as crianças desenvolvam metacognição, não é? Pensem sobre as coisas, reflitam, desenvolvam raciocínio, até depois chegar a aspectos que são mais micro dentro deste aspecto enorme que é a linguagem. E, por outro lado, que saibam compreender, mas também que, a partir daí, tenham discursos adaptados funcionais, adaptados à sua faixa etária e adequados do ponto de vista pragmático. Isto às vezes no dia a dia, a falta de organização e de metodologia, eu acho que acaba também por não termos material desenhado para o português europeu, nem para avaliar, nem mesmo para especificamente intervir muito nestas áreas, leva a que na nossa vida do dia a dia nós tenhamos muito pouco tempo para construir material. E este material tem que ser pensado e construído por nós, não é? E isso é outra dificuldade. Há muito material neste momento para crianças em idade pré-escolar, mas para crianças em idade a partir dos 10 não há nada. Há muito, muito. Temos aqui mais uma pergunta. A colega Teresa Fernandes, coloca uma questão que tem separado com crianças com dificuldades na compreensão das expressões idiomáticas sem patologia clínica, qual seria a sua idade de aquisição? Ora bem, as expressões idiomáticas começam a ser compreendidas depois por volta dos 8, 9 anos. Como eu disse, há aquela diferença entre as transparentes e as opacas, é preciso que nós também vermos isso. Mas há duas formas de nós começarmos a trabalhar, a avaliar e a trabalhar. E dando diferentes hipóteses, para já elas têm que estar integradas em contextos, não é? Portanto, têm que estar integradas nas frases, na conversa, e depois dar opções de escolha à criança para ela perceber qual é a resposta mais adequada para aquela questão. Está bem?
não sei se me estou a fazer entender, por exemplo, em escolha múltipla, dar à criança várias opções de resposta para isso, levá-la a compreender realmente porque é que se diz aquilo, não é? Porque é que aquilo, muitas das expressões idiomáticas têm histórias por trás, como é que isso apareceu. E esse também é um processo interessante. Também há expressões idiomáticas muito mais vulgares do que outros. Correr a 7 pés, por exemplo. É muito simples, a maior parte das crianças já o ouviu, mesmo crianças de 7, 8 anos. Está bem? Acordar com os pés de fora, por exemplo, é difícil. Usando e nem sempre há a preocupação de fazer, neste caso, explicar à criança, e é engraçado vê-los às vezes utilizar fora de contexto, às vezes conseguem acertar, outras vezes não, mas é um bocadinho isso, não é? Acaba por ser um bocadinho isso. Mas também é assim, isso vai depender, as expressões idiomáticas dependem, tal e qual como os gestos, dependem muito dos contextos. Os italianos, os bebés italianos fazem muito mais gestos do que outros bebés, por exemplo, da zona do norte, porque é o contexto. E as expressões idiomáticas são muito usadas numa casa e não são usadas noutra. E claro que é por contexto que as crianças vão aprendendo, não é? Portanto, isso vai dependendo. Tem aqui beijinhos da sua estagiária, em 97, a Ana Alves, da Ilha do Faial. Meu Deus, sim, que querida! Sim. Tem aqui também a Rita Gonçalves, diz que gostou muito de rever, gostou muito de ouvir. E tem aqui a professora Dina Alves. Ai, Dina, sim, Dina! Que diz que gostou imenso de ouvir e que é sempre um prazer ouvi-la. E que em relação ao tema discutido hoje, que ela refere que sabemos que a professora Fernanda Leopoldina Viana sugere que o treino da compreensão leitora deve dar primazia ao processo em detrimento do produto. O que é que acha, se é essa a prática efetiva a nível das escolas e dos manuais em circulação? E pede para comentar e envia-lhe um enorme beijinho. Um beijinho também para ela, muito obrigada, Dina, é sempre uma querida, é sempre um prazer. Eu penso que não. Eu penso que eu gosto imenso do trabalho, deste trabalho que eu enunciei aqui da Fernanda Leopoldina Viana, e compreendo a preocupação dela, porque aquilo que eu conheço dos manuais escolares, principalmente do primeiro ciclo, eles realmente não dão primazia à compreensão inferencial, não dão muito pouca primazia ao desenvolvimento do raciocínio, ao desenvolvimento da resolução de problemas, à construção da narrativa, quer oral, quer escrita. Isto não tem a ver com perturbações da linguagem, tem a ver com a generalidade daquilo que nós vemos. E, portanto, compreendo muito bem a preocupação dos professores da segundo e terceiro ciclo quando referem que as crianças vêm mal preparadas para aquilo que se exige dos currículos destes anos escolares. Eu também vejo isso, agora já não estou a trabalhar no direto, mas tenho muitos alunos em estágio e faço muito tutorias de estágios e verifico que quer os educadores clínicos, quer os alunos, referem que aparecem crianças com muitas dificuldades a este nível e que crianças já crescidas e que há realmente dificuldades na compreensão inferencial e que essas dificuldades não se ficam pela disciplina de português. Portanto, elas são extensíveis quer à aquisição à aprendizagem de segundas línguas, quer do inglês, quer do francês, seja o que for, e também à aprendizagem e à dificuldade em estudar e compreender quer os conceitos, quer aspectos de outras unidades curriculares que depois exigem
uma análise e uma reflexão. Eu penso que os professores, pelo menos alguns com poder de decisão e de análise, como é o caso daqueles professores ali daquele conjunto da Universidade do Minho, reflete sobre isso. Penso que já há escolas também que têm profissionais que têm esse tipo de preocupação, mas não é uma generalidade. Agora, também penso que para o terapeuta da fala não é uma área provavelmente que seja muito falada, se calhar, nas escolas de formação inicial, porque na realidade nós temos tanta preocupação em aspectos que são de patologia e se calhar menos nos da prevenção, e isto também tem alguns aspectos de prevenção que são importantes. Pronto, é isto. Temos quase a terminar, tenho só aqui mais duas questões. Uma delas é da colega Júnia, que diz: estando a teoria da mente genericamente relacionada com a capacidade de realizar inferências sobre estados mentais, pode também explicar a dificuldade de compreensão de leitura das crianças, por exemplo, com perturbações do espectro de autismo? Ora bem, aquilo que eu sei é que, ou aquilo que eu sei, ou que eu tenho lido, é que, na realidade, e muito, há artigos muito publicados sobre a teoria da mente e sobre a compreensão de diferenças. A compreensão de diferenças e a resolução de problemas, também há muitos artigos sobre isso com crianças do espectro autista. Eu tenho para dizer que eu tenho a experiência de trabalhar com crianças do espectro autista com inferências e, como eu já disse, com aspectos do humor e compreensão de expressões idiomáticas e anedotas. E tenho que dizer que a minha experiência sobre isso foi uma experiência muito boa, muito boa. Se eu analisasse agora à distância a eficácia da minha intervenção, eu diria que ela realmente foi eficaz. Eu peguei as expressões idiomáticas e em pequenas anedotas, eu até vou dizer isto, que é, na altura, já foi há muitos anos, e o Lidl distribuía nos jornais, punha nas caixas do correio, e todos esses jornais tinham sempre umas anedotas que eram extraordinariamente básicas. Eu coligia essas anedotas e trabalhava a compreensão do humor com... tinha duas crianças que na altura nós ainda havia o síndrome de Asperger como diagnóstico e, portanto, elas tinham esse diagnóstico, eram crianças extraordinariamente inteligentes e aquilo que eu tentei fazer foi desmontar a anedota e trabalhar a anedota com as crianças e a compreensão dessas anedotas que eram muito simples. A criança tinha imenso prazer em fazer esse trabalho e, surpresa das surpresas, começou a ser capaz de se rir da anedota, o que era uma coisa extraordinária, não é? É por isso que eu penso que há aspectos cognitivos que são de valorizar e quando nós tentamos desmontar, às vezes, para uma determinada situação, um determinado texto, para que as crianças o aprofundem e o analisem,
quando eu sou capaz de ter crianças que são capazes de refletir e pensar sobre o assunto, então esta é uma boa forma. Agora, se eu tenho crianças que, e no autismo todos nós sabemos que há uma variabilidade imensa de níveis cognitivos, não é? Então, se eu não tenho, se a criança não tem essa capacidade de trabalhar estes aspectos de compreensão, é muito difícil e às vezes até não sei se será aquilo que é o mais necessário ou o mais funcional para este tipo de crianças. Está bem? Pronto. Haveria necessidade de um reajuste na idade da aprendizagem, de ingresso na escola para a aprendizagem de leitura e escrita? Não penso isso. Eu não penso, de todo eu não penso isso. O que eu acho, inclusivamente, é que cada vez mais, e desde que a maior parte das crianças passa pela pré-primária, não é? E quando a pré-primária é bem trabalhada, as crianças vão para um primeiro ano com já níveis de conhecimentos bastante evoluídos. Eu tenho netos e sei muito bem que os meus netos vão para o primeiro ano mais preparados do que eu alguma vez fui. Portanto, não penso que a idade deva ser modificada. Aquilo que eu penso é que os currículos escolares devem dedicar-se um bocadinho a estes aspectos de desenvolvimento de raciocínio, resolução de problemas e narrativas, mas não votaria uma entrada mais tardia na escola, de forma alguma. E também não anteciparia a entrada. Acho que a idade está certa. Pois, eu penso que a colega se referia, não é? Porque nós temos países mais nórdicos que falam destas questões só aos 7 anos, que é muito cedo os meninos irem aos 5 ou aos 6, não é? E se calhar tem um bocadinho a ver com esse aspecto. Eu não é um problema que me preocupe, sinceramente, não é. Para isso, se isso acontecesse, então nós teríamos que modificar a aprendizagem da pré-primária, não é? Da pré-escola, porque senão ela seria, as crianças chegam a uma altura que já não há mais nada sensorial para se desenvolver, não é? As crianças já querem mais coisas. Estava aqui a ver, eu acho que já respondeu a todas as perguntas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa antes de fecharmos aqui este webinar. Não, eu acho que já disse tudo o que havia para dizer. Quer dizer, havia imensas coisas para dizer acerca disto, não é verdade? Mas pronto, isto é um mundo. É um mundo, é sim senhora, mas em nome pessoal do professor Adriano, em meu nome, em nome do Instituto EPAP, não podíamos ter escolhido melhor palestrante para sinalizar o dia 2, o Dia Nacional dos Terapeutas da Fala, profundamente gratos, de coração cheio por esta partilha, até esta hora, pelos 500 inscritos que se mantiveram aqui atentos e com estas questões todas. Haveria aqui mais perguntas, mas nós também temos que ir aqui dinamizando isso, que já passamos aqui os nossos 10 minutinhos, mas mais uma vez reforçar a importância destas partilhas e agradecer à professora Dulce, que é uma pessoa de referência, é assim um dinossauro com quem nós temos muito a aprender. Volto a dizer, não digo isto para lhe agradecer, eu acho que é daquelas coisas que nós sentimos. Há pessoas de referência na nossa área e que eu acho que, acima de tudo, eu e muitos de nós achamos que devemos parabenizar as pessoas enquanto estão ativas, enquanto deram o seu contributo e não só passado não sei quantos anos. Há bom típico português que só faz essas homenagens quando, infelizmente, as pessoas já às vezes não estão cá para poderem usufruir delas. Por isso, em nosso nome, em nome dos participantes que certamente terão tido todos o gosto de estar aqui consigo, foi muito bom e esperemos poder, noutra altura, noutra ocasião, contar com a sua participação para esta partilha valiosíssima. Obrigada, Tânia, obrigada a todos. E obrigado também a si e ao colega Adriano. Obrigada.
Uma boa noite para todos, obrigada, até uma próxima, um bom descanso. Qualquer dúvida estejam à vontade, contacte através da EPAP, já sabem que vai ficar disponível para voltar a rever algumas questões, que o entusiasmo, às vezes queremos tirar alguns apontamentos, mas este webinar vai ficar disponível durante os próximos 30 dias, não se esqueçam de descarregar o material que a professora Dulce vai disponibilizar e qualquer coisa estejam à vontade. Mais uma vez, muito obrigada e um bom descanso para todos, continuação de uma boa semana e até breve. Obrigada.